Aí, começou agora, então, boa noite, caros colegas, todos reunidos aí para o nosso último encontro do GE da turma NL, né? Nossa última segunda-feira aí, daí próxima segunda é feriado, daí o grupo de estudos vai dar uma paradinha aí de 2 semanas, né? E daí retorna lá no mês de maio somente, tá bom? Então, espero que todos e todas estejam bem. Aí, ó, essa semana é uma semana que vai só até a metade, né? Uma descansadinha, sempre é bom. Quinta, sexta, daí pega, ó, sábado, domingo, segunda, né? Só voltamos aí na terça. É bom para dar uma variada, a gente não diz, dá uma parada, a gente não para, né? Dá uma variada nas ações um pouco, a gente nunca para, fazendo alguma coisa em casa. Quem conseguir dar uma viajada, talvez consiga dar uma bela relaxada. Com esse friozinho também, que o lugar mais quente não é, não é de se pensar de todo ruim. Então, meus caros colegas, então a gente vai hoje, é, vamos no dia de hoje terminar nossas últimas ações para o GE. Então, assim, hoje nós estamos fazendo o encontro de número 10. O encontro de número 9 ele terá somente para a turma de terça e para a turma de quarta. Então, eu tenho um encontro amanhã, tá? Se alguém quiser amanhã assistir, será convidado, tá? Mas assim, eu vou deixar gravado em toda forma e vou postar aqui para vocês poderem, né, acessar se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Mas não é obrigatório, de forma alguma é obrigatório, tá bom? Com a reunião de hoje, a gente encerra as atividades. Então, eu tenho até prazo para fechamento de nota de vocês até quarta-feira. Então, quarta-feira tem que estar tudo fechadinho, presença, nota e tudo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham também, podem perguntar prontamente, que eu lhes respondo, tá? O que eu puder, o que eu souber, aí a gente vai conversando e vai delimitando, tá bom? Alguém, por enquanto, antes do nosso encontro, tem alguma perguntinha? Não? Então, assim, vamos para nosso encontro rápido. Hoje tem várias apresentações, né? Estou ansioso para ver as apresentações de vocês. Então, vamos lá. Esse daqui. Deixa eu ver se tem algum colega. A Mariana mandou que vai se atrasar um pouco no grupo. Então, gente, aí a nossa reunião 10, tá? Então, assim, seja protagonista dessa jornada. Então, mais uma vez, a gente lembra, vocês sempre foram uma turma muito dedicada, muito legal de nós trocarmos ideias. Foi muito bom estar aqui junto com vocês, um prazer estar junto com vocês, tá? Mais uma vez, eu lhes digo. E vocês sempre fazendo atividade no momento da reunião, se não faz, já avisa o que está acontecendo, com a câmera sempre ligada, não tenho o que falar de vocês. Eventualidades, claro, surgiram durante a nossa jornada, mas vocês foram sempre super responsáveis. Maravilhoso. Aqui nós temos, então, nossa agenda de hoje. O cartaz da temporada, 10 minutos. Checkout e avaliação da jornada, 5 minutos. Compartilhamento, 60. E conclusão, 5. Então, estamos ao vivo para o nosso último episódio. Eu brinquei até que ao vivo, estilo Masterchef, né? Todo mundo ao vivo lá para fazer as... Né? Estamos ao vivo para o nosso último episódio da temporada. Foram 10 encontros incríveis e hoje vamos fechar com chave de ouro, o que vamos explorar neste episódio. Então, refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o FIT como ferramenta para aprimorar nossa prática pedagógica
inspirar nas experiências dos colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes e as nossas práticas. Então, uma temporada memorável. Então, tagline é uma frase chamada para representa a essência de um filme ou série. Nesse último encontro, reflita sobre essa temporada que vivenciamos, os momentos e elementos que a tornaram memorável para criar uma tagline. Para realizar a atividade, temos 10 minutos. Na verdade, não encontre a página com seu nome. Eu vou deixar livre, tá bom? Para vocês escolherem qual tagline que vocês, qual a série que vocês acham que lhes representa esse momento seu dentro do GE. Faça a edição do texto elaborando uma tagline para esta temporada. Seja criativo e busque destacar a essência dos episódios e que foi mais significativo para você. Então, assim, eu vou colocar aqui, tá? A tagline para vocês, tá? Uma editável. Só um minutinho. Vou colocar aqui para vocês no chat. Bom? Tec. Vamos lá. Aí, ó. Entrem lá e observem, tá? Vocês podem escolher, 10 minutos a partir de agora. Vocês podem escolher qualquer uma das séries. Só não pode escolher a do colega, né? Se vocês quiserem escolher uma mesma série, dupliquem o slide, qualquer coisa, tá? Porque a tagline vai ser única para vocês, tá bom? Tem várias opções ali para vocês terem relacionados relacionados às séries de televisão, algumas bem famosas. Então veja que vocês mais se identificam neste momento e criem a tagline. Bom, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, olha só. Olha quantas opções nós temos. Muitas. Tem algumas que nós tivemos nessa temporada, outras não. Olha quantas. Tem várias, tá? Então, inúmeras, tá? Elas estão duplicadas, várias delas já, inclusive, tá? Então, vamos lá, tá? Façam a edição aí e qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Vou mutar meu volume. 10 minutinhos para vocês.
Tô vendo aí que a maior parte dos colegas já concluiu. Já fiz, olha só. Olha quantos aqui, ó. Quem quer contribuir aí? Quem quer apresentar aí? Quem quer falar um pouquinho aí? Fala, Luciano. Diga qual o número do teu slide para facilitar para mim achar ali. Ai, peraí. É o. Deixa eu ver aqui. O 13. Então, como eu achei muito difícil, não sabia nem exatamente o que era uma tagline, eu joguei lá no Canva, aí ele fez para mim. Aí, baseado numa série que eu assisti. Aí é claro que daí eu melhorei, né? Porque daí tinha que ficar com o nosso perfil. Então eu coloquei assim, ó, unidos pelo destino e pela sabedoria. Uma série repleta de conexão e aprendizado que somente um grupo de estudos formado por professores ousados pode oferecer. E fiquei orgulhosa disso. Ficou muito legal, parabéns, ficou muito legal. Aham, ficou muito bom, parabéns. Eu vi vários ali bons ali, tô achando que vários usaram inteligência artificial, também ficaram muito bons, vários deles. Quem mais, gente? Quem mais quer contribuir aí? Mais alguém? Vamos lá, mais alguém? Professor, meu é o 15. Então vai Professor, lá. meu é o 15. Foi essa série que é Stranger Things. Essa série ilustra bem a realidade do acesso a novos conhecimentos sobre inteligência artificial. Talvez represente um portal para realidades nunca antes exploradas. A nossa realidade do mundo de inteligência artificial. Parabéns, muito criativas, é. Eu fiz do Game of Thrones, quando eu fiz lá, eu fiz Game of Thrones, que é mais, pega mais fogo do que a cuspida do dragão. Muito legal. Gente, quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos lá, mais alguém, pelo menos para fechar aí. Slide 1, Pablo. Perfeito. Eu não sei se eu acertei a proposta dentro do que estava esperado, mas é o que eu criei aqui. Então, a série escolhida foi Friends, né? Que é uma série que eu gosto muito, estou assistindo com as minhas filhas agora. E então eu fiz sobre ela. É um grupo de professores que vivenciam juntos uma incrível jornada pelo universo da IA. Entre conversas descontraídas, um café gostoso, boas risadas e ótimas companhias, eles aprendem como deixar suas aulas e apresentações mais dinâmicas, criativas e mais especiais com o uso da tecnologia. A IA os ajudou a criar produções e textos incríveis, além de fortalecer vínculos entre os profissionais. Nossa, ficou incrível, Andréia. Parabéns, ficou muito legal. Ficou muito legal. Nossa, show de bola. Então, gente, tá? Mais alguém? Não? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Não? Tranquilo. Porque já deu uma boa ideia. Ficaram muito bons os que eu li. Eu consegui ler uns 5, 6 ali. Ficaram muito bons, tá? Parabéns pelo trabalho. Como sempre, um ótimo trabalho de vocês. Queridos, queridas, então agora, tá? Nós vamos para a avaliação, última avaliação do curso, né? E para a avaliação, né, da nossa jornada, do nosso último encontro, eu vou colocar aqui no chat para vocês fazerem essa última avaliação, tá? 3 minutinhos aí e daí eu continuo, tá bom?
Oi, Rosângela, pode falar? Professor, você consegue pôr novamente ali no chat? Eu tive um problema com a minha internet. Hoje eu não sei o que está acontecendo. Aí para eu poder fazer também. Tranquilo? Olha lá, eu fixei. Vê se você Tá, consegue ok. acessar, Beleza, tá? obrigada. De nada. Queridos, queridas, vamos lá. Terminou os 3 minutos, ok? Tranquilo? Então, assim, ó. Aqui eu postei para vocês, tá? As apresentações de semana passada, tá? Quem fará o feed, o cursista, daí tá separado por corzinha. E o que que teve o feed? Ó, semana passada todos já fizeram, até os 6, ó. Então, quem apresentou semana passada, né? Angelana, Rosângela, Ana, Rosenilde, Jaqueline e Érica, tá bom? Então eu vi lá, tá? O prazo era sexta-feira para entrega, dei uma lembradinha lá no WhatsApp. Eu vi que só quem entregou atrasado foram poucos colegas da turma, nossa turma aí de segunda-feira, turma Enem. Tiveram só 2 colegas que não tinham entregue. Eu olhei agora, sábado, e daí olhei novamente olhei na sexta, e olhei no sábado. Daí eu olhei novamente hoje pela tarde. Faltavam 2 colegas só que não tinham entregues tão frequentes na turma, tá bom? Uma delas me informou que não vai entregar ainda dentro do prazo. Então tem até agora mais alguns dias e ter que apresentar hoje, né, e concluir. Mas os demais estão todos ali na lista, tá? Se tem alguém que tem algum problema com relação à sequência, avisa. Então, o que foi a sequência? Sequência, alguns preencheram ao longo da semana, tá? Ao longo da semana passada, né? E daí ficou esta sequência aqui, ó. Hoje já começamos com Juliana, Luciana, Genilda, Isolde, Mariana, Rosângela dos Santos, Andréia, Anne, Eliana, Felipe e Juliana Lourenço. Daí, olha só, eu coloquei por sequência aqui, tá? Então, pula 2, tem o feed. Então, olha aqui, ó. Juliana apresenta, o Felipe, que tá lá embaixo, daí, né? Ele vai fazer o feed. E vai assim a sequência. Luciana, Juliana. Genilda, Juliana, ó. Tá vendo, ó? Sempre 2 depois, ó. Porque você apresenta, daí descansa um, e daí faz o feed do colega. Só de quem tá lá embaixo, o Felipe e a Juliana, que já começam aqui para fechar, todo mundo avaliando, claro, uma avaliação, fala avaliação, né? Claro, nós sabemos a concepção de avaliação, né? Não é nada demais. Sempre nós somos avaliados a cada momento, né? Então não é nada, obviamente, são críticas construtivas, elogios, né? E demais críticas construtivas aos colegas, de forma alguma, né? Então, assim, para tal, então vocês coloquem as observações pertinentes ali do lado, como nós colocamos semana passada, e daí vocês podem começar a apresentação. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Maria Fernanda, vamos ver então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu já vejo aqui. É que Maria. eu não estava semana passada, acho que faltou eu. Então tá bom, deixa eu olhar aqui. Beleza. Eu coloco você lá embaixo, então deixa eu só mudar a sequência aqui então. Vou só mudar, vou colocar você, só que daí aqui vai mudar a sequenciazinha. Aqui vai vir você com uma 18, perfeito. Tá, perfeito. Daí eu vou ter que mudar só o feed aqui, ó. Então, deixa eu ver. A Liana aqui, Felipe, eu vou mudar aqui então. Eu coloco você já para avaliar já. Não, Felipe, não é. Felipe. Coloco lá embaixo. Eu coloco você para avaliar já. Fazer o feed
agora já da Juliana. Gente, tranquilo? Qualquer falha? Mais alguém? Tranquilo? Beleza? Então, vou parar o compartilhamento, vou ficar quietinho aqui enquanto vocês apresentam, tá bom? Vou deixar que vocês, se tiverem problema no compartilhamento, claro, me avisem, né? Que daí eu vou pegando aqui do Classroom a entrega do trabalho de vocês. Ou daí posto aqui também, do jeito como vocês acharem melhor, tá bom? Bom trabalho, confio em vocês, hein? Boa noite a todos. Sou a professora Juliana Campos Schipcheck, sou professora de língua inglesa e atualmente atuo no Colégio Novo Horizonte, aqui no município de Campo Mourão, que pertence também ao núcleo de Campo Mourão. Para essa implementação, eu pensei em algo que tivesse ali alinhado, né, ao planejamento em relação ao 8º ano, que foi a turma que eu implementei. Então, nós trabalhamos com os ambientes virtuais. Nós iniciamos ali na parte de projeto mesmo, pensando no roteiro. O objetivo era fazer com que os alunos tivessem acesso aos ambientes virtuais de uma forma, né, um pouquinho mais prática, e que ao final eles criassem um roteiro cultural virtual criativo para que fosse divulgado para as outras turmas, né, para o colégio, para os alunos que ali estavam inseridos. Então, nós iniciamos ali com a atividade prévia, né, levando esse conhecimento prévio aos alunos. Então eles acessaram virtualmente os museus, Museu do Louvre, Pinacoteca, né, tudo aquilo que estava disponível em termos de museu virtual, e também acessamos alguns sites de poesia, e aí no caso, né, em língua inglesa, para que eles pudessem ter esse contato. Fizemos toda ali a parte, né, introdutória, e eles criaram um roteiro utilizando o Google Doc para que eles inserissem essas informações. Ao criar esse roteiro lá no Google Doc, o objetivo é que eles começassem a pensar nos prompts que eles iriam utilizar quando fossem fazer esse roteiro, né, de divulgação lá no Canva. Então, eles tinham ali, né, o nome do museu que eles escolheram, a justificativa, o textinho base ali que teria naquele slide falando daquele museu, onde que eles poderiam acessar. Eles tinham que fazer uma descrição das imagens que eles gostariam, né, de utilizar nesse slide. Então, se eram imagens relacionadas à arte, relacionadas à tecnologia, e assim por diante. O roteiro, ele estava dividido em tópicos, então eles tinham slide 1, 2, 3 e 4. Em cada slide, eles tinham aí essa descrição, né, que ao final se tornou o prompt que eles utilizariam no Canva. Finalizada essa primeira etapa aí relacionada ao Google Doc, nós fomos para a produção desse roteiro virtual aí, né, criativo, utilizando o Canva. Lá no Canva, como eles já tinham feito, né, esse roteiro inicialmente, ficou mais fácil. Então, eles utilizaram ali a mídia mágica, inseriram o prompt que eles haviam criado lá no Google Doc, e a partir disso eles foram criando os slides. Então, eles criaram, né? A imagem aqui está pequenininha, vou só passar aqui para poder visualizar melhor. Então, aqui, né, essa imagem aqui, essa terceira imagem, né, essa segunda aqui do canto inferior, dá para ver bem ali o slide sendo criado bem no formato que nós fizemos aqui no encontro, né? Então, eles inseriram todas as informações, eles colocaram a descrição da imagem. Então, ali ao fundo, por exemplo, dessa imagem, né, tem as imagens que representam ali a arte, tecnologia, o título ali centralizado, né, falando ali do museu. Então, aqui, como era, né, na disciplina de língua inglesa, eles criaram esses prompts em inglês para que esses textos, né, eles fossem trazidos para esse slide em língua inglesa. Aqui nessa última imagem, né, provavelmente não vai dar para enxergar, mas eles inseriram ali os comandos bem certinho para que essas imagens elas fossem produzidas. Então, como eles tinham essa divisão, a apresentação deles foi composta por 4 slides, primeiro de introdução, segundo de apresentação do museu virtual que eles escolheram, o terceiro com o site, né, da poesia que eles escolheram também, e o último com a mensagem final falando da importância desses ambientes virtuais.
A atividade ela foi muito legal assim de ser produzida. Eles fizeram essa atividade em grupos, né, para que eles pudessem ali não só compartilhar o conhecimento deles com a plataforma, mas que também pudessem, né, fazer essa atividade de uma forma mais colaborativa. E o resultado foi muito legal. Os alunos, né, eles têm uma facilidade para mexer com tecnologia. Então, assim, eu fiz o roteiro no Google Doc, porque pensei que talvez fazer o roteiro no Canva e fazer a apresentação no Canva fosse ser um problema, mas eu acho que não teria sido, porque eles têm uma facilidade muito grande com a tecnologia. E aí, quando eu expliquei para eles, né, o uso da IA, de que forma eles usariam para que eles, de fato, entendessem a intencionalidade ao usá-la, foi super tranquilo e não tiveram dificuldade. O resultado ele foi muito legal, porque todos os grupos conseguiram concluir com êxito, né, de acordo com o que eles fizeram. E aí, como eles tinham 2 partes, eu fui conferindo para ver se o que eles haviam feito lá no roteiro, né, se os prompts que eles haviam criado ali no roteiro com as descrições eram compatíveis com aquilo que eles apresentaram no Canva, e o resultado foi bem pertinente. Então, assim, achei super interessante. Para quem é professor de língua inglesa, né, sabe que as nossas aulas elas são sempre rápidas, então tem muitos conteúdos que às vezes a gente não consegue, né, ficar muito tempo ali se desdobrando, e aí trabalhar esse tema que é super relevante para os alunos, né, dado aí a faixa etária e tudo mais, e conseguir trabalhar isso de uma forma contextualizada foi muito interessante, porque eles tiveram não só a oportunidade de acessar esses museus, mas também de fazer essa apresentação para que outras pessoas acessassem, né? Junto aí articulado com a IA. Então, achei super interessante. Foi um conhecimento, né, que eu aprendi aqui. Embora tivesse um conhecimento prévio em relação ao Canva, eu não sabia utilizar esse tipo de recurso. Então, achei muito interessante, muito legal. Concluiu, Juliana? Parabéns, nossa, e bem sintática também na apresentação, parabéns pela apresentação também. Muito clara, muito nítida, muito síntese, falou muito bem, parabéns pela oratória também, além da questão do seu relato, bem detalhado, bem descrito, aproveitou bem os fundamentos aqui do GE, olha, parabéns, em gênero número legal, parabéns, parabéns. Sempre contribuindo muito com o nosso grupo também, olha, show de bola, parabéns. Tá? Alguém mais quer contribuir? Não? Obrigado, ficou show de bola, parabéns mesmo. A galera é muito boa, né? Então, agora, dando prosseguimento, vamos lá. Luciana Cristina. Bom, eu sou a professora Luciana Cristina Passuelo. Eu sou técnica da educação em tempo integral aqui no núcleo de Paranavaí. E daí, confesso que eu fiquei assim meio temerosa, né? Falei, gente, como que eu vou conseguir implementar, né, para os meus diretores? Né? Vocês sabem, a escola está uma correria, um monte de coisa para fazer. Falei, gente, eu não consigo tirar eles para implementar. E não é diferente com os colegas da sala também, né? Está todo mundo cheio de coisa. Mas daí, o que eu pensei? Eu vou pegar algo da minha demanda e vou fazer dentro daquilo que eu já faço. Então, tem uma das demandas que é muito importante que acontece na educação em tempo integral, é os alunos preencherem o mapa dos sonhos. É um formulário onde eles precisam preencher. E, baseado no sonho deles, a gente faz todo um trabalho na escola. Né? E daí eu fico, como técnica, eu fico entrando em contato com o diretor, com a escola, e pedindo para que preencha, né? E o que eu recebo? Eu recebo só o índice de preenchimento. Quanto tem de matrícula, quanto que foi preenchido, quanto que aluno falta, enfim. E tá, chegou no último dia, né, que eles tinham que preencher, eles aumentaram mais uma semana o prazo, né?
Aí pensei assim, gente, não é justo que aquelas escolas que já preencheram 100%, 98%, eu ainda pedi, né? Se eu jogasse num grupo do WhatsApp, eles iam ficar todo alvoroçados, né? Então eu falei, eu vou fazer algo nesse sentido. Eu vou fazer um recadinho, né, parabenizando o preenchimento, e vou pedir para que o IA do Canva, ele pegue os dados de cada escola. Então, o que eu fiz? Eu pedi, coloquei lá no prompt, tá até aqui no próximo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, coloquei um recadinho assim, né, parabenizando, né, e daí apresentando daí a taxa de cada escola, e informando o prazo de preenchimento que ele tinha esticado, né, para mais uma semana. E daí finalizando com um textinho abaixo aqui. E daí eu joguei esse prompt lá no Canva. Quando eu joguei, ele já me deu bonitinho o que eu tinha que escrever para cada escola. Vou mostrar aqui rapidinho, que acho que é melhor. Tá vendo? Tá? Então, eu joguei aquele prompt, joguei a tabelinha que eu tinha feito, né, a tabela, e daí, ó, tá vendo? Ó, Barão de Lucena aqui, ó, mais de 100% de participação, e cada um deles, ele foi me dando assim, ó, para o Lucena, o que eu tinha que postar. Então, daí eu só fui assim, copiando e colando no grupo do WhatsApp para cada um dos meus diretores, com a taxa de participação de cada um. E daí, o que eu fiz manual? Porque eu não tive muito tempo de ficar mexendo no prompt, né, para ficar tudo redondinho. Eu simplesmente apaguei esse recadinho aqui, ó, o prazo para preenchimento esticou até dia 28, né, a decisão deles continuarem preenchendo seria da direção. Isso daqui estava para todos. Eu simplesmente vim aqui e apaguei desses que não precisava mexer. Tá? Então, eu achei que era mais fácil fazer isso do que ficar pensando, né, num prompt para ele fazer os recadinhos, uma vez que eu estava com pressa, tá? E mandei, gente. E daí, o que eu fiz? Eu precisava mostrar para os meus diretores o que eu fiz, né? Eu tinha que compartilhar com eles. E como eu faço reunião a cada 15 dias, né, esse daqui foi a tabelinha que eu fiz no Drive, tá? Fiz a tabelinha e dessa daqui, com aquele prompt, essa tabelinha, ele puxou a taxa de participação em cada um dos recadinhos. E daí aqui eu fiz reunião com os meus diretores e mostrei para eles o que eu fiz, né? Então aqui está eu mostrando para eles. E foi isso, gente. Eles amaram, utilizaram, não só um deles que tentou, e disse que conseguiu fazer alguma coisa. Ou seja, já estamos dando frutos, né? Então, é algo que era da minha demanda, que eu tinha que fazer, eu tinha que parabenizar, eu tinha que colocar a taxa deles, e daí eu joguei no Canva, gente, foi bem rapidinho, bem prático, e eu só ajustei depois, tá? Eu acho que era basicamente essa minha implementação. Parabéns, Luciana, também bem sintática, nossa, maravilhosa apresentação, ficou muito clara para mim, para os colegas, com certeza. Que lindo! Não, um aproveitamento maravilhoso, né? É isso, otimização de tempo, com certeza quem recebeu a sua mensagem ficou agradecido, e você fez isso rapidamente. Sempre é bom, né, ter um retorno, você fazer isso parabenizando, demonstrando a que fase que estava, né, da execução do trabalho. Olha, maravilhoso, maravilhoso. Foi muito proveitoso mesmo. Olha, é como eu falo, às vezes os técnicos de ensino, eles às vezes, eles ficam se sentindo menorizados com relação ao trabalho que eles têm e a aplicação deles no grupo de estudos. Mas é maravilhoso o quanto que atinge pessoas. Vocês são maravilhosos, importantíssimos dentro do seu processo. Para quanto que é o universo de pessoas que vocês atendem. Não, é maravilhoso. Então, o trabalho foi totalmente aplicado. Lindo.
Parabéns, olha, maravilhoso, totalmente dentro da proposta. Queridos, queridas, vamos lá, então, nosso próximo colega. Deixa eu ver, próxima. Genilda, por favor, é você. Professor, é a Rosângela aqui do lado. Eu e a Genilton, Oi. nós desenvolvemos juntas, tá? Uhum. E hoje ela realizou um procedimento, ela está online e tudo, mas ela não está conseguindo falar. Então, vou apresentar por nós duas, pode ser? Pode, tranquilo. Então tá. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho, por favor, tá? Eu e a Genilda, nós somos, fazemos parte da escola do Colégio Ubedúlia, aqui na cidade de Londrina, tá? No norte do Paraná. Ela é uma escola de tempo integral, e esse ano nós passamos a ser privatizada, tá? Então, nós optamos por fazer um trabalho, só um pouquinho que eu já vou apresentar aqui, tá? Deixa eu compartilhar. Tá vendo a minha... Tá dando para ver? Ainda não, para mim ainda não. Vai aparecer agora. Ela tá demorando um pouquinho. Agora foi. Tá. Beleza. Tá, eu vou pedir para ela daqui a pouco somente liberar as fotos, mas de uma certa maneira a gente tem o mesmo trabalho, tá? Ela é professora de matemática, educação financeira, e eu sou professora de ciências e práticas experimentais, mas também estou na coordenação das ciências da natureza. Nosso colégio tem o ensino fundamental e também tem o ensino médio. E temos duas turmas do técnico, né, que seria último ano, depois só fica integral. No outro relato nosso, eu coloquei, não sei se você chegou a ler tudo, mas está lá, eu estou me despedindo, essa é a minha última formação, porque eu me aposento em agosto, graças ao meu bom Deus, né? Então, essa é a minha última participação em formadores, tá bom? Nós somos aqui do Núcleo de Londrina, tá bom? E nós fizemos um trabalho ligado à alimentação, tá bom? Onde nós buscamos desenvolver um trabalho com os alunos sobre alimentação saudável, conteúdo que é trabalhado em ciências e na prática de experimentos, mas que também foi abordado na educação financeira, tá? Então, nós fizemos justamente um trabalho interdisciplinar. Então, nós colocamos um prompt justamente para que no Canva, né, fosse elaborado algumas atividades, exercícios, porque na realidade a gente já estava trabalhando esse trabalho, esse conteúdo juntas, tá? Porque a gente é uma dupla dinâmica do colégio, tipo Batman e Robin, tá bom? Então, com base nas aulas que a gente estava fazendo em sala, nós fizemos, então, pedimos, elaboramos ali no prompt, algumas sugestões de atividades, de exercícios que a gente poderia fazer no quizzes, tá bom? Então, inicialmente, como eu coloquei aqui, tá? A gente elaborou um projeto interdisciplinar, ligado a matemática e ciências, fizemos complementações para adequar a nossa realidade, elaboramos atividades do projeto criado pelo IA, tá? Para que fosse desenvolvido no quizzes. Após as aulas práticas de identificação, por exemplo, de proteína e vitamina, vou mostrar nas fotos aqui, eu acho melhor, tá? Aqui é o feedback do diretor, tá? Mas aqui no laboratório eu fiz, então, com os alunos, justamente a atividade do sistema digestório, as etapas da digestão, tá? Então, os exercícios teria que estar voltados justamente a essa prática que foi desenvolvida. Outro momento que nós fizemos foi também com massinha de modelar e também um lapbook, tá? Sobre o sistema digestório. Enquanto na matemática ela estava trabalhando sobre a conservação do alimento, data de validade, prazos, toda essa parte, como colocar os alimentos na geladeira, a forma correta, tá? Elaborando exercícios e justamente atividades ligadas à matemática.
tá? Aqui eu fiz com eles a detecção da vitamina C e da proteína, tá bom? Então, com base nisso que já estava sendo desenvolvido em sala de aula, a gente propôs, então, ao Canva que elaborasse alguns exercícios. E, a partir desses exercícios, nós, então, montamos o Quizzes. Levamos, então, para a biblioteca, para que os alunos, então, resolvessem os exercícios a partir do que estava sendo proposto, tá? Mas, na própria sala de aula, lá da sala dos professores, melhor dizendo, tanto eu quanto a Genilda já aproveitamos para fazer aquele momento de compartilhar com os colegas, aproveitando e fazendo uma bela de uma propaganda, claro, né? E já facilitando aí também o trabalho de outros colegas. Então, o que a gente pode colocar? Deixa eu voltar aqui, que eu sou meio, né? Qual a nossa reflexão? Esse trabalho em dupla, ele permitiu para que os alunos tivessem, na realidade, uma ampliação dos seus conhecimentos, não ficando só numa caixinha, tá? Mas que ele entendesse que essa disciplina dá para ser trabalhada, esse conteúdo dá para ser trabalhado em português, matemática, história, geografia, né? E o Canva vem aí facilitando o trabalho do professor. Eu já o conheci, já fazia trabalhos diferenciados com ele, mas reconheço que não tinha ainda usado as ferramentas do qual você mostrou para a gente. Então, isso facilitou a elaboração de atividades, a elaboração de projetos, né? A identificar descritores, por exemplo, né? Que nós temos uma certa dificuldade nesse sentido. Então, eu acredito que a nossa ideia possa ajudar outros professores, né, a ter esse olhar diferenciado aos conteúdos em sala de aula, interligando o Canva mais as suas dinâmicas, metodologias ativas e atividades que ele possa fazer em sala de aula. É isso. Parabéns, a dupla Batman e Robin. Não, que legal, prof. Nossa, viu? Que legal. Se despedindo com chave de ouro, né? Olha que lindo trabalho. Uma vida dedicada à educação, né? Parabéns aí, ó, nossa. Viu? Quanto que é bonito, né? Ver você se despedindo e o que o pessoal sempre reclama, tá se acomodando, vai ficando mais experiente, né? Vai ser... Nunca, nossa, que lindo trabalho. Quantas etapas descritas, né? Detalhado, minucioso. Isso daria um trabalho de uma tese, até, né? Nossa, ficou muito legal. E a questão da transdisciplinaridade, não é nem inter, é trans, né? Uma entrando dentro do assunto da outra, num assunto totalmente aplicável à realidade. Olha, ficou muito legal. E como diz você, estimulando os outros colegas a entrarem junto. Dentro do ensino integral, a gente tem algumas premissas, né? Eu também sou professor de ensino integral. Tem algumas premissas, tem aquelas horas de atividade concentradas, que facilitam um pouco. O ensino integral é uma proposta bem legal dentro da educação. Sei que alguns estudantes não gostam muito de ficar 9 aulas, né? Nas atividades, mas ele tem muita atividade prática, dá para fazer muita coisa legal dentro dessa proposta. Eu sou fã do ensino integral, por causa dessas atividades, são muito legais. E vocês aproveitaram muito bem. Parabéns, tá? Pra dupla. Ok, gente? Vamos dar continuidade. Então, daí vocês pula você na vez que você for apresentar, né? Então, vamos para o próximo. Seria a Isolde, né? Isolde. Boa noite a todos vocês. Então, o meu trabalho eu desenvolvi com a terceira série do curso de formação de docentes do Colégio Heron Domingues, do Núcleo de Toledo. Então, eu trabalhei com eles o conteúdo, a importância da pesquisa e meios para divulgação científica desde a infância. Então, o que eu quis com eles? Qual a importância que tem um trabalho científico? Qual a importância que tem um experimento? E que as crianças do ensino fundamental das séries iniciais, é muito importante que eles tenham a vivência das experiências. Que, pelo menos na minha cidade, como eu acompanho as minhas alunas
nas regências em sala de aula, são poucos professores que trabalham com experimentos. É muito difícil o professor trabalhar com experimentos em sala de aula. Fico mais na parte do papel. Então, o que eu quis com os meus alunos? Eu apresentei os objetivos da aula com o foco na aprendizagem sobre o ciclo da vida da planta, como que é a germinação e o uso pedagógico da inteligência artificial. Então, eu entreguei para cada um deles num envelope lacrado, onde que cada um recebeu uma semente. Só que eles não sabiam qual era a semente. Cada aluno recebeu uma semente destinada como a sementinha misteriosa. Então, cada aluno do curso do terceiro ano recebeu a semente. Então, receberam um envelope destinado a eles. Aí, eles foram para a etapa investigativa, formular hipótese. Qual era a sementinha que eles receberam? O que eles achavam que é? É hortaliça ou é uma flor? Né? Qual o tempo de germinação que é essa semente? Tudo por hipótese. Né? Que tipo de terra que eles vão usar para plantar? Se é terra adubada, não é? Qual o pote que iam usar? Se é pouca terra, muita terra? Qual a profundidade? A quantia de água? Muito ou pouco? Então, tudo por hipótese, sem eu dar orientação nenhuma. As hipóteses deles. Então, eles fizeram as hipóteses e criaram um diário, onde que todo dia eles iam registrando. Aí eles foram plantar semente, aguaram, algumas coitadas ficaram encharcadas, né? Outras plantaram lá no fundo, teve uma que trouxe argila, plantou na argila, e foi um processo assim de 3 semanas que eles foram observando. Qual é que germinou, por que não germinou, e eles foram relatando, foram fazendo no seu diário. Foi bem interessante que mesmo alunos adultos do curso de formação de docentes, nasceu, cresceu, o meu germinou, o meu não germinou. Outros morreram no deserto, que não ganharam água nenhuma, que cada um tinha que cuidar da sua planta. E assim, e o gráfico, criaram um gráfico, eu não escrevi tudo que nós fizemos, né? Mas criaram um gráfico com o que eles fizeram, e depois disso, eles tinham que apresentei o Canva, o texto mágico, criar prompts personalizando questões investigativas de todo o experimento deles. Então, eles criaram questões investigativas, né? E na sequência, eles tinham que fazer uma elaboração de um plano de aula para o 5º ano do ensino fundamental dentro do conteúdo de ciências, né? Sobre a sementinha misteriosa. Então, para mim, assim, foi um trabalho muito gratificante, que como 2 alunos desta turma só tiveram experimentos no ensino fundamental de séries iniciais, que o acompanhamento da semente. Prof, mas o meu cresceu em 3 dias, o meu em 5. Por que nós temos sementes iguais? Alguns tinham sementes iguais e o meu germinou, do outro não germinou. Então, as hipóteses, eu plantei muito fundo, eu dei muita água, dei pouca água. Então, a minha terra adubada, a tua não era adubada. Então, foi uma grande investigação na sala de aula. Então, realmente, assim, foi um trabalho colaborativo, onde que foi desenvolvido atividades em grupo, a escuta ativa, a cooperação, o respeito às ideias, e o principal é o elemento da investigação, as hipóteses, o que é um trabalho científico que ele vem através das hipóteses, né? E o engajamento dos alunos, e depois, quando eles descobriram, claro que eles já sabem usar a IA, né? Já faziam seus planos de aula e tudo mais, o Canva eles não tinham conhecimento ainda. Quando eles fizeram as imagens, então isso foi para eles uma descoberta muito grande. E a importância de como fazer o plano de aula usando a tecnologia, mas
usando com criatividade, realmente com senso crítico. De que maneira? Como eu vou adaptar o meu plano de aula lá na turma que eu vou trabalhar? Qual é a realidade dos meus alunos? O que eu vou contribuir? Então, foi assim um trabalho assim, bem gostoso e bem produtivo, né? E era esse o trabalho que eu fiz com os meus alunos, né? Nossa, ficou completo também, né? Bem dentro do método científico, bem aplicável nas etapas ali. É, Ficou muito legal. Eu também tive que trabalhar método científico com o pessoal de química do terceiro ano. Mas é diferente, né? A forma como você teve que abordar, como você disse, eles não tiveram práticas e o quanto que isso pode enriquecer, né, na formação de docentes para eles que pretendem ser docentes, né, muitos do ensino fundamental, quanto que eles vão tentar também fazer isso pelo exemplo que você deu, de fazer isso na prática, de fazer atividades práticas, desenvolver atividades práticas nas séries iniciais. Então você educa, né, forma pelo exemplo, além do material riquíssimo ali, ó, aplicando a IA, fazendo eles fazerem um plano de aula dentro da proposta, plano assim, nossa, muito legal. Algo de nível já superior, né, para alguns que não tinham isso. Fala, isso. E é interessante assim que eu trabalhei com eles como se eu estivesse lá no quinto ano, dando aula no quinto ano, para eles realmente ver como que você trabalha no ensino fundamental, né? Como que você desperta a curiosidade da criança. Porque ciência, você tem que despertar a curiosidade e as hipóteses, né? Você está certíssimo. Está certíssima. Nossa, foi muito bem pensado. O estímulo desde o início também não é só fazer atividade, né? É estimular eles para eles gostarem, para instigá-los. Através disso você ensina pelo exemplo. Nossa, muito legal. Parabéns, olha, só trabalho magnífico de vocês. Parabéns, gente. Show de bola. Próxima, deixa eu ver, Mariana. Mariana, és tu? Isso, sou eu. Acho que foi, né? Foi. Ok. Então, eu sou a Mariana, do Núcleo de Foz. Eu estou atualmente no Núcleo Regional de Educação daqui de Foz. Meu componente curricular é de inglês, né? O meu concurso é de língua inglesa. Porém, atualmente eu estou em 3 áreas dentro do núcleo, que é comunicação, ganhando mundo em inglês Paraná. Né? Então, a gente geralmente utiliza os nossos encontros presenciais e também online com os alunos do Ganhando Mundo ou do Inglês Paraná para fazer essa parte de interação, né, dos formadores. O da comunicação, como vem quase tudo pronto, mas às vezes alguma coisa de edição de vídeo a gente utiliza bastante, que a gente aprende aqui no Formadores. Porém, o meu foco nessa implementação foi com os professores de inglês. Então, eu aproveitei uma formação presencial que eu tive com eles, foram 2 grupos, né? E a gente trabalhou em cima de um planejamento das aulas de língua inglesa e do uso de laboratórios. Como a gente tem um time de professores que sempre está mudando, e a gente recebeu muitos professores novos, né? Tanto do PSS quanto do concurso novo, então eu tive essa ideia de usar o prompt, né, para redigir para mim um guia em forma de tópicos ali de como planejar melhor as aulas de língua inglesa em sala de aula convencional e também com ideias e estratégias de uso do laboratório de informática. Eu levei essa ideia para eles e a partir dessa ideia, né, que eu utilizei no prompt, a gente fez o planejamento, né, e a organização de um pequeno manual, que é esse daqui. Esse daqui seria a ideia inicial, né, não é a ideia completa, porque a gente segue ainda adicionando algumas coisas ali que ficaram de fora nesse manual, que é esse aqui que está aqui em cima. Eu gerei com inteligência artificial do Canva para me dar um modelinho, e em cima desse modelinho a gente foi construindo um outro no Canva normal. Infelizmente,
não deu a opção da gente editar dentro do modelo gerado pelo Canva, que seria interessante, né? Mas a gente foi tentando fazer do modelinho. E aqui do lado nós temos o que o prompt me gerou, né? Os tópicos, eu gosto de pedir sempre em tópicos, prompts, porque eu acho que fica mais fácil de estruturar a ideia. Então, a gente planejou, né, e organizou esse material. É um material que ele está disponível a todos os professores, a gente sempre deixa no Padlet, né? E eu acho interessante essa ideia, né, de usar a inteligência artificial para te dar um modelinho, para servir como um guia, e a partir daí você produzir o seu próprio material. E esse material foi feito e está sendo construído ainda em conjunto com os professores daqui de Foz. Aqui é só um resuminho, né? Então, a maior necessidade foi como facilitar a compreensão dos professores quanto ao trabalho dentro de sala de aula convencional e dentro da segunda sala de aula, que é o laboratório de informática, né? Durante o uso do Inglês Paraná, tanto para os teens, né, que são sexto, sétimo e oitavo, quanto para o high, que agora é nono e ensino médio. Então, isso ajudou bastante os professores novos e também até aqueles um pouquinho mais antigos, né, mais de tempo da casa, mas ajudou bastante eles a compreenderem melhor o que seria interessante ser feito, o que estava faltando ser feito. E eu acho que o material visual, que além do prompt, né, ser em tópicos, o material visual também que a gente gerou pela inteligência artificial foi bem interessante, porque eles podem expor em forma de cartaz, né, esse material impresso, tanto na sala de aula deles, quanto no laboratório de informática, até para os alunos entenderem o que vai ser feito. Eu pedi esse feedback dos professores através de um formulário, né? Não consegui compilar ainda todas as respostas do formulário, algumas vieram através de WhatsApp, e outras através do formulário. Aí que eu deixei algumas, né? Muitos acharam interessante pela facilidade, por ser um auxílio, né? Que a gente sabe que é corrido, então o que a gente conseguir entregar de uma forma um pouco mais clara e um pouco mais prática, né? Para eles, eu acho que já ajuda bastante. E esse é o meu trabalho como técnica do inglês, né? Auxiliar os professores e deixar o trabalho deles de uma forma mais leve e trazer coisas mais práticas que façam sentido ali para o dia a dia deles. Aí seria isso. É bem rapidinho, é bem tranquilo, e como é um trabalho realizado dentro do núcleo com os professores, eu acho que seja um pouco mais enxuto mesmo, até pelo nosso tempo, né, que a gente tem para trabalhar durante as formações, seja online ou seja presencial. Seria isso. Parabéns, Mariana. Você sempre muito antenada na questão tecnológica, sempre contribuindo demais com o nosso grupo, né? Com a pasta aí importantíssima, né? Inglês Paraná, com a pasta aí do Ganhando o Mundo, com a formação de professores de língua inglesa, comunicação. Não, maravilhoso. A aplicação eu achei linda também, maravilhosa. Eu vi ali a foto, né? Quantos professores envolvidos, engajados. Quanto que vai contribuir, com quantos estudantes isso vai ter um alcance. Nossa, magnífico, magnífico. Essa tua organização também, você parece ser muito organizada. Sua organização em tópicos ali, sabe? Bem clara, bem aplicável. É isso mesmo, aplicável. É isso que tem que pensar. Maravilhoso. Nossa, totalmente de acordo com a proposta e o alcance é maravilhoso. Não ser menorista, o trabalho ficou lindo, maravilhoso também. Não tem o que falar. Colegas, então vamos lá. Então a Rosângela já apresentou, né? Então agora, então seria a apresentação de número 13. Andréia. Boa noite, pessoal. Então, o meu trabalho ele seguiu mais ou menos a linha da Mariana. Né? Eu também estou no núcleo esse ano e no setor de estrutura e funcionamento. E para a gente, dentro do núcleo, a gente fica um pouco limitado na hora da implementação, né? Como fazer uma implementação dentro do que a gente trabalha, dentro das nossas demandas.
E eu, como as minhas demandas orientação e análise do regimento escolar, análise do PPP, os calendários escolares e as matrizes curriculares das escolas particulares. Então, eu tenho essas 4 demandas dentro do núcleo. E como optar por uma, né, para fazer a implementação? Então, para mim, foi um pouco difícil já no início escolher. Então, como a gente está no processo agora de trabalhar com o regimento escolar, orientação do regimento escolar, então eu decidi fazer algo nesse sentido, né? Então, orientar a elaboração do regimento escolar para as escolas. Então, a gente recebe ali o regimento escolar tanto das escolas estaduais, quanto das municipais, das escolas especiais e das escolas particulares. Então, o regimento de todas essas escolas passam pela gente. Então, eu decidi criar algo nesse sentido, para orientar as escolas, tá? Com relação à atualização, né, do regimento escolar, que é o que nós estamos trabalhando agora. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Então, eu trabalho no Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, na cidade de União da Vitória, né, no setor de estrutura e funcionamento. O que eu fiz, então, no meu trabalho? Então, inicialmente, eu criei um prompt, né, solicitando a criação de um tema que falasse sobre a importância do regimento escolar para as instituições de ensino. Com esse prompt gerado, então, eu solicitei que fosse feito um mapa mental, resumindo o primeiro prompt que foi criado. Inicialmente, a minha ideia era criar uma apostila dentro do Canva, né, com as orientações. Só que, depois de várias tentativas, não consegui. Deixa eu tentar mostrar aqui se vai... Bom, aqui tá... Deixa eu ver aqui se eu consigo, por aqui. Então, aqui foram as várias tentativas que eu comecei, que eu iniciei. Então, eu dava ali o comando, mas ele não saía o nome regimento escolar de jeito nenhum. Só saía regulamento escolar, ou outras coisas, e não saía o bendito regimento escolar. Então, eu falei, não vai dar certo. Perdi muito tempo nisso. Vou ter que criar outra coisa. Aí, minha ideia, então, foi fazer um vídeo, né? Um vídeo explicativo de acordo com o que a gente aprendeu na aula 6, aqui dos formadores. Então, deixa eu voltar lá. Então, eu peguei esse prompt que foi criado, né, e coloquei dentro de um videozinho. Utilizei, na verdade, um mapa mental que foi criado a partir do prompt. E aí, esse videozinho, eu usei numa reunião que a gente fez, né? Então, nós fizemos uma reunião com os pedagogos das escolas estaduais e nós fizemos também reunião com as secretarias de educação municipais, para estar orientando sobre o regimento. Não foi especificamente sobre o regimento, mas eu aproveitei também uma fala para estar orientando, né, essas equipes como eles poderiam, como estar fazendo o regimento escolar deles. E utilizei esse videozinho, então, criado, né, no Canva, de acordo com a aula 6 que nós aprendemos aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou o videozinho, né, que tem algumas fotos da formação. Aqui as etapas que foram utilizadas para a realização do trabalho. Mas eu quero mostrar o vídeo. Dá para mostrar, Pablo, o videozinho? É rapidinho, não sei se toma muito tempo. Ah, sim, pode colocar. Dá para mostrar? Deixa eu ver se eu vou conseguir mudar aqui a... Esse é o prompt, né, que foi criado. Então, aqui, esse que eu pedi, né, solicitei que fosse criado aqui um mapa mental com tudo que consta no regimento escolar, né, para que serve cada tópico do regimento, tá? E deixa eu entrar lá no videozinho. E esse, então, foi o vídeo que foi criado a partir do prompt e do Canva. Se não tivesse o nosso grupo de estudos aqui, jamais que eu ia conseguir criar, né, esse vídeo com a utilização do Canva. Era uma coisa que eu não tinha conhecimento. Então, graças aos formadores, né, foi possível sair esse videozinho.
Esse vídeo, então, foi utilizado na reunião e depois foi encaminhado para todas as escolas, por e-mail e por WhatsApp também das pedagogas, para que elas tivessem aqui as orientações, né, de como criar o regimento escolar, o que deveria ter no regimento. No final ali também eu coloco os links de para onde mandar o regimento, onde está o referencial curricular, o referencial para a elaboração do regimento, que elas deveriam seguir também. Aqui também utilizei os mapas, criação de mapas, de gráficos pelo Canva, né, mostrando o número de escolas que o núcleo regional tem e quantos regimentos que nós vamos ter que analisar, estaduais e municipais, né, para eles também terem esse conhecimento de quantos documentos a gente vê, né, e quantas escolas deveriam estar encaminhando para a gente seus documentos. Aqui o roteiro, como que eles vão tramitar o regimento entre escola e núcleo. Aqui quais são as atribuições das instituições de ensino, a escola, o que a escola precisa fazer. Então, aí eles vão pausando, né, quando acessarem através dos seus e-mails. Então, seria isso. Parabéns, Andréia. Nossa, também ficou quantas etapas ali deram, né? Quanto trabalho ali, quanto é a força do trabalho, né? Deu muito trabalho. Então, aquilo que nós tínhamos comentado, né? Se você otimiza trabalho ou se você quer um trabalho mais rico. Com certeza, o trabalho ficou riquíssimo dentro da tua criação, do teu prompt. Ele não ficou um trabalho mais fácil, mas ficou muito mais detalhado, mais completo, ficou lindo, maravilhoso. Nossa, o quanto que fica claro para quem for fazer esse documento, que é tão difícil de ser toda hora, né, redigido, reajustado, e o quão é importante para todo o estabelecimento de ensino, né? Então ficou, nossa, muito bom, muito bom. Parabéns, mais um trabalho lindo, totalmente aplicável. Eu vejo, né, dá para ver o quanto que vocês estão usando as ferramentas, o quanto que isso realmente enriqueceu, favoreceu a prática pedagógica de vocês. É isso, por isso que eu sou fã desse projeto do GE, sabe? Que ele não vem para ocupar um tempo, né? Ah, mas é um tempo, tem que fazer esse GE. Não, quanto que vem para agregar conhecimento. Então, isso que eu acho maravilhoso, sabe? Então, nossa, eu fico enormemente feliz, fico enormemente feliz com as palavras de vocês, sabe? Fico, nossa, muito, muito, me sinto muito feliz em ser um porta-voz que tem contribuído com a formação de todos nós, aí, com a minha também, claro, junto com vocês. Então, vamos dar prosseguimento. Só para complementar um pouquinho aqui, Pablo, desculpa te atrapalhar. Claro, fala, Tere, claro. É uma coisa que chama a atenção, né? Porque, de repente, se eu mandasse só por escrito num papel, né, ou mesmo no WhatsApp, ou no e-mail, mas só escrito, sem imagem, sem essa interação, muitos talvez nem leriam, e aí me daria mais trabalho para mim na hora de analisar o documento, né, porque não veria dentro do que é para ser, e assim chama mais atenção, as pessoas vão ler com mais... vão querer ler, né, porque vai chamar a atenção. Então facilita para todo mundo. Teu vídeo ficou muito legal ali. Nossa, eu achei muito legal o vídeo como foi criado, né? Você foi criando as etapas ali, ficou muito claro. Nossa, ficou de muito bom gosto além disso. E daí quando você fez o prompt lá, né, no texto mágico, converteu. Ficou muito legal mesmo. No trimestre serão mais ferramentas, né? Ferramentas que serão usadas para ir enriquecendo justamente isso. A gente está discutindo as ferramentas ainda. Ele vai ter uma troca de nossos tutores, ali vai ter alguma troca, e daí entre os tutores eles estão conversando quais técnicas ficariam mais adequadas para a nossa segunda jornada aí do GE. Nós teremos novamente mais redes IA.
Tá bom, gente? Então vamos lá. Dando prosseguimento, então temos mais 5 apresentações, tá bom? Anne, é contigo agora. Boa noite. Vou compartilhar aqui, só um momento. Tá aparecendo aí? Bom, meu nome é Anne, eu estou atuando no núcleo, né, no núcleo regional de Londrina, e eu sou técnica pedagógica da educação profissional. Pensando nessa proposta de implementação dentro da minha pasta, nós damos orientação para os coordenadores de curso, né? Uma das funções do coordenador de curso é a observação de sala de aula. E sempre assim, no começo do ano, a gente tem troca de coordenadores e muitos coordenadores vêm sem nenhuma experiência anterior. Diante disso, a gente viu a necessidade aí de criar um material que auxiliasse esses professores que estão como coordenadores a fazer a observação de sala de aula, né? Hoje os diretores já fazem muita observação de sala de aula, mas para muitos deles é uma coisa nova, muitos se sentem muito inseguros. Então, com base nisso, eu criei um manual de observação de sala de aula, né? Claro que eu queria um manual que fosse mais completo, uma coisa mais completa, mas quando a gente joga ali no Canva, ele dá uma coisa mais resumida, né? Mesmo assim, ele ficou prático, eu achei que ele ficou prático, e a gente apresentou esse manual, então, para os coordenadores, né? Então, a proposta, o prompt que eu utilizei foi criar um manual direcionado para coordenadores de cursos técnicos, orientando como realizar observação de sala de aula. Ao final, eu colocar um exemplo de ficha de observação de sala de aula e um checklist para realizar a observação de sala de aula. E ele deu exatamente isso que eu pedi, né? Aqui eu tenho as evidências, então ele criou essa fichinha de observação com os objetivos, com o planejamento, como que deve ser a observação, o antes, o durante, o depois, de uma maneira bem sucinta, né? Um exemplo de ficha de observação com os critérios e o que deve ser observado em cada critério, e um checklist para o coordenador. Nós apresentamos essa observação numa Meet, né? Esse material a gente apresentou para os coordenadores em uma Meet, e uma das nossas reuniões, que a gente faz reuniões quinzenais com eles, e nessa Meet, também após essa Meet, eu recebi alguns feedbacks, né, de alguns coordenadores que gostaram do material e já estão utilizando. Então, basicamente, foi isso. Foi uma apresentação bem rapidinha, porque foi algo bem sucinto mesmo. Muito bom, Anne. Ficou muito bom o seu trabalho. Eu vou usar teu checklist, tava vendo ali, ficou muito bom. Aplicável à minha realidade, eu estou assumindo também a coordenação de área do ensino integral. Não, ó, vai ser bom, porque eu nunca fiz essa parte de observação de sala de aula, vai ser uma novidade para mim. Já fui observado, mas nunca observei. Então vai ajudar, e nesse primeiro momento aí vai ser totalmente aplicável a mim também. Como você falou, ficou prático, claro, e realmente aqui dentro daqui de Guarapuava também tem muito curso técnico, colégios, né? Antigo CIEP, né?
que também trabalha nessa modalidade, e realmente o que você falou é totalmente a realidade aplicável. Nossa, muito legal, mais um trabalho maravilhoso, muito bem feito, muito bem registrado, muito bem falado por você, retratado. Nossa, ficou muito legal. Tá? Parabéns. Dando prosseguimento, agora vamos lá para mais uma apresentação linda. Eliana, é você agora. Então, uma boa noite a todas, a todos, né, professor? Então, o meu trabalho eu fiz com o 6º ano, né? Eu já havia trabalhado com eles a fábula, né? Era um dos itens, uma das aulas do RCO, em que nós trabalhávamos o gênero textual fábula. Então, eu escolhi essa porque era possibilidade de ter maior sucesso com eles. Então, eu dividi primeiro a turma, né, em grupos de 3 a 4 alunos. Já deixei a turma organizada antes, as carteiras, e quando eles foram entrando, porque na escola onde eu trabalho, os alunos quem trocam de sala, né? Então, eu consegui entrar na sala antes, deixar organizado o espaço, porque 6º ano, vocês sabem, né? Eles têm o hábito de não conseguir se organizar rapidamente. Nós tínhamos pouco tempo. Eu retomei, então, na introdução, a explicação sobre o que era uma fábula, as características, e depois introduzi eles, né, ao Canva. Eu apresentei o Canva para eles, mostrei como acessar, né, usando o @escola, e aí isso levou um tempo, porque até que eles colocam a senha, que eles conseguem se organizar, né? Quando todos estavam, que são 29 alunos na sala, todos estavam, então, na página inicial ali do Canva, eu expliquei para eles o recurso do texto e o texto mágico. Então, eles foram seguindo, eu retomei a conversa sobre as características da fábula e demonstrei no retroprojetor, né, no multimídia, o prompt a ser usado, que era, né, crie uma fábula, né, e para isso eu pedi para eles, primeiro, para que eles pensassem em 2 animais que eles quisessem que tivesse na fábula. Então, eu coloquei, crie uma fábula com tal e tal animal, por exemplo, a girafa e o leão, onde a moral seja sobre honestidade. Então, eles escreveram, e aí eu ensinei eles a gerar, e eles ficaram gostaram muito, né? O texto ficou grande, eles leram depois esse texto. Aí, os 3, né? O trio eles estavam em trio, eles leram esse texto para ver se tinha ficado do jeito que eles queriam e tudo, e eles gostaram muito. Eu ensinei para eles que essas eram oportunidades de se usar a inteligência artificial e que ela deveria ser usada a nosso favor e não contra a gente, e que nada disso deveria substituir, então, o trabalho de pensar, de ser criativo. Na sequência, eu, então, pedi para eles, né, acessarem novamente a parte ali do Dream Lab e que eles criassem uma capa, então, de apresentação para a sua fábula, para a fábula deles, tá? E aí eles criaram esses textos bonitos aqui, essas informações bonitas que tem aqui, que foi o que deu para fazer no período de 50 minutos de uma aula. Então, eles estavam aí, aqui a gente tem algumas representações também, ó, né, do que eles conseguiram criar, eles colocaram até o título, ó, ficou bem bacana, e eles já pediram quando que a gente vai mexer de novo. Eu já prometi para eles que a gente vai retomar o assunto, sim. Eu achei muito legal, achei que fluiu bem, apesar de ser o 6º ano, e o maior desafio, na verdade, é conseguir colocá-los dentro da plataforma, porque a gente ainda tem aqueles problemas com senha e tudo, mas graças a Deus, principalmente por eles estarem acessando o Canva, que eles estão sempre acessando o Redação Paraná e o Leia Paraná, né? Eu sou professora de língua portuguesa, e aí sempre dá um probleminha com senha, com ter que verificar, né? E aí
devido a essa demanda grande, principalmente com o 6º ano, a responsável pela troca de senhas e tudo na escola passou a senha dela para a gente, para nós, professores, para nós nos organizarmos. E isso agilizou bastante, na verdade, né, esse nosso trabalho em sala de aula, porque quando o aluno tem um problema, a gente já sabe como vai fazer, vai lá, acessa pela senha dela e consegue resolver o problema. Então, esse foi o meu trabalho, um trabalho simples, mas que eu vi bastante motivação e que os alunos gostaram bastante. No próximo trimestre, eu vou trabalhar com eles, porque eles já pegaram livros na biblioteca, e eu vou fazer com que eles contem a história com imagens criadas a partir dos prompts, então, no Canva. Nossa, que show! Não, daqui a pouco você está indo para o nível, você já está indo no nível da criação, né? Da taxonomia de Bloom. Daqui a pouco você pede para eles criarem a história em quadrinhos aí e tudo mais. Tá cada vez desenvolvendo mais, né? Criar os monstrinhos aí do bem, né? Nossa, que legal! Que legal, não. E ver esse desenvolvimento, né? Não tem coisa melhor, né? Você pegar e ver esse desenvolvimento. Eu tive uma turma de campo também, que eu peguei eles lá no primeiro ano. Eles eram bons, já era no primeiro ano de ensino médio, né? Sou professor praticamente de ensino médio. E ver eles se desenvolvendo, saindo no terceiro ano, com a formação que eles saíram, nossa, me deixou maravilhado. Tem turmas que emocionam a gente com o desenvolvimento, parece que tem uma sintonia, né? E olha que legal, parabéns, excelente trabalho, maravilhoso, que simples que nada, ficou lindo. Ficou maravilhoso, belo, 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 as criações, nossa. E o quanto que é legal, né, eles tomarem gosto pela aprendizagem, pelo ensino, eles estarem aprendendo e se divertindo com isso. Pedindo mais aulas desse jeito, como deixa a gente maravilhado, como que é bom para eles. Isso reflete em sala de aula, isso vai se refletir na sociedade, com certeza. Isso não tem o que falar, maravilhoso. Queridos, queridas, vamos para mais uma apresentação belíssima, com certeza. Agora é tu, Felipe. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Acho que já está aparecendo para vocês aí na tela, né? Então, eu sou o Felipe, trabalho com a Anne lá no Núcleo Regional de Educação de Londrina. Somos da mesma pasta da educação profissional. E a Anne falou sobre observação de sala de aula, que é uma das frentes aí de trabalho do coordenador de curso, e a gente tem um desafio novo para esses coordenadores, principalmente os que têm terceiro ano, que é o assunto que é a bola da vez, a recomposição da aprendizagem, né? Então, é algo que está se falando a todo momento aí, né? A recomposição da aprendizagem para os nonos e terceiros anos, mas que também pode ser estendido, né, a todas as turmas aí. E aí, diante disso, dentro da educação profissional, o que se espera do coordenador de curso? Que ele tome conhecimento dos descritores de menor acerto de língua portuguesa e matemática, tal como o pedagogo tem esse conhecimento, para poder orientar os professores dos componentes específicos de cada curso a também trabalhar esses descritores dentro do contexto de cada componente. E aí vem aquela questão, puxa, mas e a criatividade para eu fazer uma questão de matemática dentro do contexto de um curso técnico de agronegócio, por exemplo? E aí que entra a inteligência artificial, né? Na mesma reunião que nós fizemos, onde a Anne apresentou essa proposta da observação, a gente deu essa orientação sobre a recomposição da aprendizagem e falou, olha, a gente tem uma ferramenta que pode trabalhar ao nosso favor. E aí a gente colocou lá, eu coloquei um exemplo de um prompt para criar uma questão. Foi colocado lá, elabore uma questão de matemática sobre cálculo de superfície, que é um dos descritores de menor acerto, cálculo de área, dentro do contexto do curso técnico em agronegócio. E aí, as questões saem muito bem feitas. É claro que às vezes precisa de um ajuste ou outro, mas o bem feito é naquele sentido de, às vezes, você gastar meia hora para escrever um texto, para contextualizar, que numa plantação de soja, ele vai plantar num terreno retangular e quer colocar irrigação em volta, você tem que descontar uma área, calcular outra. Então, assim, ficou muito bom.
E, de forma geral, o feedback dos coordenadores foi qual? Nossa, eu não imaginava que ficaria tão bom. Eu imaginaria que o Canva faria alguma coisa, mas vai ter que ficar ajustando muito. E não tem muita necessidade de ajuste, né? Ele cria questões bem contextualizadas e conforme você vai melhorando esse prompt, a gente foi dando exemplo, né? Além de calcular a área, faça a conversão de metro quadrado para hectare, que é algo mais dentro da realidade do agronegócio, o hectare, o alqueire, por aí vai. E aí ele vai fazendo, vai montando questões cada vez mais elaboradas para isso, né? Então, outro ponto que os coordenadores comentaram bastante foi justamente dúvida, assim, falar, mas será que dá certo mesmo, né? Será que eu posso ir melhorando essa questão para criar vários níveis de questões contextualizadas dentro do curso técnico, mas que trabalhe língua portuguesa e matemática? E aí, o feedback da reunião foi a surpresa. E o feedback que a gente está tendo agora, nas visitas nas escolas, conversando com os coordenadores, realmente, eu já usei lá o Canva para criar uma questão para inserir no simulado que a gente vai fazer para preparação para o SAEB, só que eu estou fazendo um simulado voltado para o curso de ADM, ou de agro, ou de desenvolvimento de sistemas. Então, teve uma aceitação muito boa, assim, não aquela coisa de, a inteligência artificial vai me ajudar, mas nem tanto. Não, olha, como que me ajudou isso daqui, fiz rapidinho aqui, orientei um professor e tudo correu bem. É isso. Que legal, Felipe. Ficou show de bola. Olha só, mais uma linda. Que bom que a aceitação foi boa. Tem professores ainda que são resistentes, né, à questão da inteligência artificial. Mas o quanto que ela otimiza tempo, otimiza o trabalho fica mais rico, né? E é legal que vários trouxeram, não só você, mas outros colegas trouxeram o quanto que eles discutiram, né, com os estudantes para eles saberem o uso da IA generativa de forma crítica, né? Com estudantes, com colegas, professores, né, em suas formações. Ficou maravilhoso. Olha, parabéns pelo trabalho, muito aplicável à realidade. Que bom! Isso teve um alcance, uma amplitude enorme. Nossa, ficou muito bom, muito legal. E o legal é que, assim, os professores, às vezes, é interessante, porque você aponta o problema, né? Qual é a problemática? De como que vai ter uma solução? Daí você já apresenta a solução. Tá aqui a solução, tá? E ninguém tem nada para questionar. É uma ferramenta totalmente viável, aplicável, e daqui a pouco eu vou passar outras ferramentas que usaremos no segundo trimestre, aí dentro da IA. Então, é essa a ideia. E para esse caminho, já que temos hoje em dia, vamos usar o caminho e fazendo uma boa trilha nesse caminho. Parabéns, legal, maravilhoso. Agora vamos para a nossa penúltima apresentação. Estamos encerrando o nosso curso. Juliana, és tu? Prometo que eu vou tentar ser breve. Então, meu nome é Juliana e eu sou professora de matemática, mas desde o ano passado, desde abril do ano passado, eu estou trabalhando no núcleo como técnica pedagógica, mais especificamente como embaixadora da Programação Paraná. De início, eu queria fazer um vídeo tutorial, né? Até conversei com o professor, em particular, para fazer com o avatar e tudo, mas daí meus planos não deram certo. Acabaram publicando lá no grupo, o meu coleguinha esqueceu, publicou no grupo um texto lá que eu ia fazer o tutorial e por fim, mas eu analisei, né, que a gente está sempre recebendo as mesmas dúvidas, porque esse ano a gente está com bastante professores novos na pasta da programação. Então, a gente está sempre recebendo, né? Quantas atividades eu tenho que fazer por semana com os alunos? É obrigatório o uso da plataforma Lura? Não é? Como que a gente faz os projetos? Então, sempre a gente está recebendo as mesmas perguntas. Então, o que eu fiz? Eu fiz um compilado dessas perguntas, né? Eu querendo mexer aqui na tela. Faz tempo que eu não apresento. Então,
Daí eu fiz um compilado e criei um prompt, né, com todas aqui, né, as perguntas e pedindo para esclarecer todas. E daí ele criou um texto para mim, né, e eu montei um card para os professores, tá? Então, o meu principal objetivo como embaixadora, né, é apoiar e facilitar a experiência de aprendizagem de programação nas salas de aula, né, apoiando os professores. Então, se eles estão com dificuldade, nada mais é, né, do que a minha preocupação diária de esclarecer sempre. E como eu estava todo dia respondendo as mesmas perguntas, então a criação desse card, né, facilitou bastante, tá? Então, o que eu fiz? Eu joguei esse prompt, criei o card, tá? Criei o card, aqui fica... Deixa eu aumentar aqui. Criei o card, e daí, para jogar o card no grupo dos professores, mandar por e-mail e colocar no Class, eu ainda criei mais um prompt para justificar por que eu estava enviando esse card, tá? Como eu fiz essa implementação quinta-feira, eu tive poucas respostas, né? Poucas evidências, né? Mas hoje uma professora já me procurou no particular, no privado, né? E já agradeceu também, né? O card, disse que foi muito esclarecedor, que ela estava com dúvida de quantas atividades, de quando não podia usar o laboratório de informática naquela semana, o que ela fazia, né? Que ela estava com atividade atrasada, o que ela fazia. Então, o card foi bem esclarecedor para eles. Eu espero receber mais feedbacks, conforme eles forem lendo o card informativo. Não sei se eu posso mostrar o card. Pode, tira a curiosidade do povo aí, mostra seu card. Esse é o card. Então, aqui tem as diretrizes para o uso do ambiente Start by Alura. Tem a utilização dos recursos de apoio, que eles confundem bastante, acham que pode usar só os slides do SEO, e daí usando não precisa usar a plataforma, né? E daí aqui tem, né, um elogiozinho para finalizar aqui, contando, né, com o compromisso de todos, né? É isso. Bem breve para... já é o 21h30. Ficou muito bom. Parabéns, Juliana. Ficou muito legal. Parabéns pelo trabalho também totalmente aplicável, né? Quanta riqueza aí de informações, né? Um grupo tão vasto, tão heterogêneo e tão rico, né? E pasta de inglês, e pasta de programação, e coordenador de curso. E... Nossa, gente, como é rico essa nossa turma de segunda-feira. Nossa, é uma turma seleta. Todos vocês são maravilhosos. Professores de sala de aula comprometidos. Não tem que falar, ó, show de bola. Queridos, vamos fechar agora com chave de ouro. Quem quer a vez responsabilidade agora é sua, Maria Fernanda. Então, vamos lá. Então, eu trabalho atualmente na CED, no setor da DPGE, que é Planejamento e Gestão Escolar, mais especificamente no DNE, que são as normatização escolar. E aí eu trabalho com as resoluções, publicações e resoluções e portarias, aí não tinha muito o que fazer nessa área, aí eu pensei em fazer, deixa eu colocar aqui no resumo, eu pensei em fazer
um folder de aniversário dos colegas ali do departamento, né? Nós somos em 11 pessoas ali, e aí não tem várias pessoas novas no departamento, e até esses dias foi aniversário de uma delas, aí ninguém sabia, aí só no final do dia que a gente ficou sabendo. Aí eu aproveitei e fiz com os nome, né, a data de comemoração do aniversário de cada um, e aí colei ali, imprimi em papel A3 colorido, e aí colei no nosso cantinho do café ali, colei hoje, até esse aqui não está ainda no que eu mandei, que daí eu acrescentei essa foto hoje. E aí eu coloquei ali que o foco foi na ação, na valorização dos colegas do ambiente de trabalho, a criação, né, do cartaz produzido no Canva, então eu utilizei o Canva normal para fazer esse cartaz, e daí eu utilizei a IA, gerando um prompt para ele gerar algumas imagens que eu coloquei ali no meio do cartaz. E os resultados, né, foram maior integração entre os membros da equipe de trabalho, o sentimento de pertencimento e o uso criativo da tecnologia e ações simples, né, do cotidiano profissional. Resumindo, é isso. Ficou muito legal você falando, né, que você tinha, era algo que precisava ali, né? Ficou muito legal, muito bom gosto, né? E atendeu a sua especificidade. Que legal, que legal. Ficou bem legal, parabéns. Mais um trabalho riquíssimo aí do nosso grupo de estudo. Caros colegas, então vamos dando prosseguimento à fase final, já estamos passando do tempo, né? Então, hoje vocês se comprometeram muito com relação ao tempo, como sempre, vocês foram maravilhosos, maravilhosas, e agora só mais um tempinho agora e a gente já termina, tá? Não vamos passar muito do tempo. Então, tinham 10 apresentações hoje, né? Então, a gente conseguiu cumprir todas as reuniões nossas, várias reuniões, nós passamos um pouquinho do tempo, porque nosso grupo é tão rico e daí ele tem troca de ideias e daí isso faz passar um pouquinho do tempo. Mas nunca foi demais o tempo. Nunca também faltou assunto para nós, né? Sempre aproveitando bem, de melhor forma o tempo. Vamos para a fase final, tá? Então, para conclusão, ó, que palavras lindas e verdadeiras. Nossa maratona da Jornada 1 chega ao fim, mas o episódio que vivemos juntos e desejo por novas maratonas continuam. Sua participação ativa foi essencial, e é verdade, foi essencial. Vocês são importantíssimos, vocês são os protagonistas desse CGE, e sua experiência e engajamento ajudou a construir um aprendizado significativo para todos, demandas, estudantes, criando conexões e ampliando os horizontes. Obrigado por acompanhar essa jornada, todos esses dias aí sendo assíduos, não teve nenhum problema com relação a evasão, por um exemplo. Todos que começaram terminaram o curso. Usemos a jornada 2 para mais uma maratona de conhecimento. E aqui o que vem por aí, tá? Então, Red, estudo de criação. Então, o Canva, produção gráfica, produção de revista digital. Copilot, geração de textos e imagem. Quem usou diz que a ferramenta é muito boa, fácil de usar e totalmente aplicável. Eudreanina, que é a geração de imagens e vídeos curtos, mas um pouco mais longos do que nós vimos no Canva, tá? Eles chegam ali a 15 segundos, mais ou menos. Também é uma ferramenta fácil de usar. Foi pensado em outras ferramentas, entretanto, essas são um pouquinho mais avançadas. Daí o pessoal prefere, por enquanto, ir para uma ferramenta intermediária aí, que não seja tão difícil, para não causar um transtorno aí para os colegas aí. É uma ferramenta fácil e totalmente aplicável. Foi isso que foi pensado para a segunda jornada do GE. Ok? E agora, vamos lá. Então, ó, olá, cursista. Que tal escrever em uma das suas práticas de implementação no 4º Congresso de Formadores? Já estão abertas as inscrições. Então, se vocês têm uma boa prática
da segunda temporada, da segunda jornada de 2024, da terceira jornada de 2024. Ou, agora, que vocês tiveram apresentações riquíssimas, muito aplicáveis, né? Apresentem, escrevam e inscrevam o projeto de vocês no Congresso de Formadores. Vai ocorrer em Foz do Iguaçu, tá? Com a data prevista de setembro. Feira de Inovação e Protagonismo, mesa redonda e o relato oral. É como um congresso mesmo. Dessa vez ficou muito legal a forma como eles organizaram. Vocês podem ler atentamente ali no link, tá? Vou colocar o link aqui ali para vocês. Vocês podem olhar, tá? Dentro deste link. Vocês conseguem acompanhar mais informações. Tentem lá, gente. Vão lá, façam, escrevam e se manifestem lá. Tranquilo, Érica. Imagine. Tudo é bom para você. Nos vemos. Sucesso. Vamos lá. Vamos lá. E agora a mensagem da Érica. Vamos lá. E aqui, 10º episódio já é concluído com sucesso. Vamos registrar com print. Então, queridos, vou fechar aqui. Alguma última dúvida que vocês tenham? Não. Todo mundo, obviamente, aprovado, com sucesso, notas altíssimas lá. Quem tiver dúvidas sobre qualquer coisa, nos envie aí, vamos atender o que for possível. Bom descanso. Vocês só voltarão ao GE dentro de 3 semanas aí, né? Aos colegas que se aposentam, né? Aquele forte abraço, curta sua aposentadoria, tá? Aos colegas que ficam, forte abraço, gente. Sempre que precisarem, podem contar comigo, tá bom? Sentirei saudades de vocês, tá? Vocês são uma turma maravilhosa, vocês são maravilhosos. Abraço, se cuidem, fiquem com Deus. Abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, tchau.